O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por unanimidade a proibição do porte de armas no período de preparação e conclusão das eleições, ou seja, no dia das eleições, nas 48 horas anteriores e 24 horas subsequentes, em um raio de 100 metros das sessões eleitorais. A exceção serão forças de segurança que estiverem em serviço. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Satisfação imensa tê-lo mais uma vez na nossa bancada. Como vê esta decisão, Dr. Claudinei? Olá, Oliveira. Olá, internautas. É sempre um prazer estar aqui de retorno. Olha, Oliveira, no Brasil a gente vê que essa insegurança jurídica vem sendo patrocinada por quem devia ser o grande guardião. A legislação, Oliveira, até parece que os ministros do Supremo não conhecem a lei. Primeiramente, eles justificam essa medida falando dos CACs, dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Primeiro que o CAC não tem porte, né? Ele tem uma licença de transporte de sua arma quando ele no exercício da sua atividade, ali dentro da permissão que ele recebe do Exército através do certificado de registro. E porte, quando se fala em porte de arma, aquele concedido pela Polícia Federal, está lá dentro dos vários compromissos que o cidadão assume para a concessão dessa excepcionalidade, né? Porque hoje o porte de arma é uma situação excepcional. Ele já contempla isso inicialmente, que ele não pode estar aí portando a sua arma de fogo em locais onde ocorra aglomeração pública. Então, isso, eu diria para você e para os nossos ouvintes, os nossos internautas, isso é chover no molhado. Ou, como esse grupo que hoje vem aí patrocinando essa insegurança jurídica, violando direitos e garantias fundamentais, eles parece que desconhecem a lei e fazem isso exatamente para fatiar a liberdade do povo brasileiro. É como quem fala, olha, eu faço porque eu posso, eu mando porque eu posso, e vocês têm que se resumir à obediência cega daquilo que eu mando. Então, esse é mais um capítulo eu diria, de vergonha nessa eleição de 2022. Eu simplesmente estou, surpreso negativamente com isso. Doutor Claudinei, é bom, até aproveitando o momento, defina pra gente o que é posse e porte dentro do contexto jurídico. Perfeito. Posse de arma é aquela situação onde o cidadão, né, que não tem antecedentes, que tem residência fixa, que tem trabalho fixo, que foi aprovado num exame de tiro por um instrutor da polícia credenciado junto à Polícia Federal, que foi avaliado psicologicamente por uma psicóloga ou psicólogo também credenciado junto à Polícia Federal, para ele simplesmente adquirir a arma de fogo inteira em sua residência ou na sua empresa, quando ele figura ali dentro do contrato social da empresa. Então, isso é posse de arma de fogo, que não se confunde com porte. O porte de arma de fogo é uma situação subsequente e excepcional, onde, após cumprir diversas exigências ali pautadas na lei, ainda passa pelo crivo da autoridade policial federal, que
vai avaliar ali se aquela pessoa que pleiteia essa licença, ela efetivamente ela tem a necessidade de estar portando armas. O porte de arma, ele não é irrestrito. Ou seja, eu tenho o porte de arma e eu posso andar com a minha arma onde quer que seja. Não. Já no momento da concessão dessa licença, lá já está o pretendente, ele assina um termo de compromisso e um termo também, vamos dizer assim, de advertência, aonde diz quais os locais que ele pode portar a arma, e numa situação inversa, onde fala assim, quais os locais onde ele não poderá portar a arma. Correto. E onde ele não pode portar a arma, onde tenha aglomeração pública. Então, acho que eu vou usar um termo forte aqui, Oliveira, que não é do meu feitio, mas qualquer idiota entende que no dia da eleição, os locais de votação são locais onde ocorre uma aglomeração pública absolutamente intensa. Então, não precisava dessa demonstração autoritária dessas pessoas que hoje, infelizmente, compõem aí o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, o Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Claudio News, como está no texto, eu vou buscar também, e você já pontuou isso, sobre os CACs. Você falou que eles não têm autorização para porte? Não, ele não tem porte de arma. O CAC, né, o portador, eu não gosto desse termo, né, o CAC, né, porque isso as pessoas que não são do ramo, que não são do meio, não fazem a menor ideia do que seja. Então, assim, as pessoas físicas que são portadoras de uma autorização do Exército para colecionar armas, para praticar o tiro como esporte e a caça esportiva, ele tem a autorização baseado em portarias do Exército, baseado em artigos de decretos, para estar armado numa única situação. É quando ele está em deslocamento para a sua atividade. Ou seja, o portador de CR, o atirador esportivo, que sai de sua casa para ir a um clube, participar de uma competição ou participar de um treinamento, ele tem autorização para estar com uma arma de porte, né, uma arma curta de seu acervo, para fazer a proteção exatamente daquelas armas que ele vai utilizar na sua atividade desportiva. E pura e tão somente, Oliveira. Correto. Ou seja, não tem variação. Na sessão eleitoral, lá não é um estande de tiro, então ele não tem autorização para estar armado ali. E ele sabe muito bem disso, acho que sabe mais do que o próprio ministro. Interessante. Aí é o belo da lei, né? É o que estabelece a lei, é o belo da lei e a consciência de todos. Eu vou colocar outra situação aqui do porquê dessa questão para ver qual é seu entendimento. Nós tivemos um período em eleições da chamada lei seca, né? Perfeito. Da bebida alcoólica. Que foi abolida. Abolida porque, quero crer eu, que a sociedade, ela evolui, né? Ela evolui. Assim como fumar em locais públicos. Né? Ela evolui. Hoje ninguém fuma mais, e hoje já entronizou. E hoje nós temos aí esse momento de glamour, até de glamour de uso de arma no Brasil. É uma opinião minha, mas o comentarista é você. E eu quero entender, eu quero aprender com você, eu aprendo. E o que eu coloco para você, Claudinei, nesse sentido? O que a gente percebe, e eu percebi dias atrás, em alguns momentos,
determinadas pessoas com essa autorização, principalmente do CAC, um ou outro, desviando dessa finalidade e passando a interpretação, e eu posso falar com convivências que eu tenho, de que ele pode usar a arma em qualquer lugar onde bem entender. Daí eu volto à pergunta inicial. Não seria aí o alerta que o Tribunal Superior Eleitoral, porque nós não estamos falando de STF, nós estamos falando do Tribunal Superior Eleitoral, que condena a TSE. Né? TSE. Trocou a sigla, mas a cambada é a mesma. Mas eu vou respeitar, e você sabe que eu sempre vou pontuar em cima daquilo que a legislação estabelece. Então, eu pergunto para você, é o TSE que administra, que orienta os procedimentos da eleição. E daí? Não seria esse o fator, percebendo esses desvios de um ou outro, e diante desse momento que nós estamos vivendo de polarização política, até porque não se dá para confiar hoje. Ontem, praticamente, eu e mais duas pessoas quase fomos estivemos levados a nos envolver no entreveiro. Na Câmara de Sorocaba, na saída, um cidadão com a sua moto, sem qualquer tipo de afinidade, não o conhecíamos, estávamos eu, um vereador e uma jornalista. Ele, sem qualquer conhecimento, chega e pergunta: o que vai dar nessas eleições? Eu vi que todos ficaram, eu pergunto: qual que é a sua opinião? Ok? O que vai dar nessa eleição? Voto? Qual é a sua opinião? E daí ele começa a destilar o seu veneno, procurando atacar o grupo sem saber em quem esse grupo iria decidir, que é uma questão interna, corpus cada um, né? Daí eu te pergunto, estes elementos que possam existir dentro do contexto de sociedade, com esse grau de provocação, não obedecendo o belo da legislação, se deslocando no dia da eleição com uma arma de fogo, não podemos viver um momento de estabilidade, e por isso o tribunal que regulamenta, que orienta as eleições, está dando essa sinalização. Você é o comentarista. Perfeito, Oliveira, muito obrigado. Oliveira, o tráfico não é proibido? Não é. Quem quiser traficar, ele pode ser enquadrado na lei, assim como homicídio, não é proibido matar. Código Penal é uma tabela de preço. Se quer matar, você vai lá e mata. Preço de 6 a 30 anos de cadeia. Agora, fazer essa nivelação por baixo, na excepcionalidade, colocando todo mundo na mesma cesta, isso não é princípio da isonomia. Mas eu me lembro agora, me fez lembrar essa situação que você passou, assim como essas pessoas que acham que podem estar com a sua arma indistintamente, a eles eu aplico uma lição do meu professor de tática, quando eu estava na polícia. Ele falava assim: nunca subestime a capacidade do ser humano ser imbecil. Então, imbecilidades acontecem. Mas elas são excepcionais. Eu não posso fazer toda a população, hoje no estado, só no estado de São Paulo, são mais de 600 mil permissionários da licença do certificado de registro. Você chegar e fazer tábula rasa com todos, assim, atribuindo que todos são idiotas a ponto de achar que eles podem portar a sua arma indistintamente, isso é mais do que uma ofensa. Eu que estou no meio do tiro esportivo já há mais de 20 anos, eu conheço todo aquele que pratica uma modalidade chamada tiro prático no estado de São Paulo e também no Brasil, porque eu também participo da arbitragem nacional, além de participar também das competições a nível nacional. Eu digo para você,
são competidores sérios, são competidores que seguem a lei à risca e não se expõem a esse tipo de situação por uma regra muito simples que o Exército impõe. Se você se envolver em qualquer situação que foge daqueles compromissos que você assumiu, você perde sumariamente seu CR, seu certificado de registro. Então, aquele que verdadeiramente é um atirador esportivo, que tem as suas guias de tráfego, nós chamamos, ele é o primeiro a cumprir fielmente a lei, porque ele não quer perder a sua autorização para a prática do seu esporte. Só faz isso pessoas mal intencionadas que obtiveram o certificado de registro, eles cumprem formalmente as exigências da lei, mas essas pessoas nunca participaram de um campeonato, certo? Elas simplesmente cumprem algumas poucas exigências, que é comparecer aí, cumprir o que nós chamamos de habitualidade, que participar aí de 8 treinamentos no ano, certo? Participar de 8 treinamentos ou competições no ano. Correto. Eu vou 8 vezes ao stand de tiro no mês. Claro. Porque eu sou um atirador esportivo, de fato e de direito. Então, quando se vem os ministros do TSE e falam e cancelam, eles limitam o porte de arma, eu creio que eles, assim, a rigor, eles têm que estar se dirigindo ao cidadão que tem o porte de arma emitido pela Polícia Federal, que ainda tem a limitação ainda da sua unidade federativa. O porte, apesar de se chamar federal, ele só vale dentro da sua entidade federativa. Por exemplo, aquele cidadão que tira o porte de arma no estado de São Paulo, ele só pode portar a sua arma livremente no estado de São Paulo. Ele não pode ir para o Rio de Janeiro, ele não pode ir para qualquer outra unidade acoberto por esse documento. Não pode. Então aí o CAC, de forma nenhuma, ele poderia estar numa sessão eleitoral armada. Se ele assim o tivesse, ou fizesse, é passível de prisão em flagrante e deve ser preso em flagrante delito, porque ali não é lugar de estar armado. Então, fechou a nossa conversa, porque agora eu volto à nossa inicial. Você fez bem esse recorte, como sempre, da questão do CAC, né? Entretanto, a proibição do uso de arma nessa distância em relação às eleições de uma maneira, ou das sessões eleitorais, como que você vê esta decisão do STF proibindo qualquer eleitor de se deslocar até a urna fazendo uso de arma de fogo? Desnecessária. Porque a única forma de um portador de CR assim, estar nesse range, nessa área métrica estabelecida pelo TSE, é se um clube de tiro estivesse baseado ao lado de uma escola onde se realizasse uma votação. Não estou falando não falei do CAC nessa questão, falei do eleitor de uma maneira geral. Mas aí que tal, Oliveira? É a única forma, porque a decisão de suas excelências, elas falam do porte de arma, mas se reportam aos CACs, o que é uma impropriedade. Mas vamos lá, vamos falar do porte. Exato. Vamos falar especificamente do porte. O cidadão, quando pleiteia, vou repetir, quando ele pleiteia o porte de arma, ele assina um termo de compromisso perante a autoridade concedente, entenda, delegado de Polícia Federal, né, que ele não pode portar armas de fogo em local onde ocorra aglomeração pública. E vou citar um outro local onde ocorre aglomeração pública. A missa. Ele não pode estar armado na missa. Ele não pode estar armado num comício. Ele não pode estar armado em qualquer tipo de aglomeração. Por exemplo, nós tivemos aí a feira no Paço Municipal no domingo passado,
A feira de carros antigos, né? Não pode estar armado lá também. Na festa junina de Sorocaba também não. Piorou. Entendido. Não pode. Compreendido. Não pode. Aí o que ocorre? Ele não vai ser autuado em flagrante por porte de arma se surpreendido nessa circunstância. O que vai acontecer? Vai haver uma apreensão administrativa da arma. Ok. Certo? E ele vai perder o direito que ele conquistou, que é um direito excepcional, temporário, né? Que é o direito ao porte de arma. Ele vai perder aquela licença porque ele cometeu uma infração administrativa, que ele assinou um termo de compromisso lá atrás para concessão daquela licença. Esse é o grande problema, esse é a grande divisória, que suas excelências parece que não conhecem. Claudinei, só 30 segundos aqui, essa força de expressão, só para a gente concluir, para você fazer, nós fecharmos essa questão. A notícia é: o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade a proibição do porte de arma no período de preparação e conclusão das eleições, ou seja, no dia das eleições, nas 48 horas anteriores e 24 subsequentes, em um raio de 100 metros das sessões eleitorais. A minha pergunta é a seguinte: no meu deslocamento, se eu tenho o porte, né? No meu deslocamento entre a minha casa e qualquer outra região da cidade, se não tiver uma zona eleitoral, eu posso continuar transitando com a minha arma? Perfeitamente. Agora, você quer ver um furo da lei? Por isso que eu falo que isso foi uma falácia. Ele fala só em sessão eleitoral e local de votação. E no local onde os pendrives vão ser levados para que seja a central de apuração. Não fala da central de apuração. Então é por isso que eu falo que isso foi mais um assinte, mais um desaforo do que propriamente uma medida de segurança pensada assim para proteger o cidadão. E outra, qual é a medida? O que vai acontecer antes, 24 horas, 48 horas antes da eleição? Quer dizer, 48 horas antes da eleição implica o meio da semana, certo? Onde a escola ainda está sendo usada. Então eu, detentor do porte, da licença expedida pela Polícia Federal, que vou até a escola onde meu filho estuda, vou buscá-lo na escola, eu não posso estar armado nesse período. Qual é a grande motivo protetivo que eu não posso estar lá antes nem depois, onde já o aparato eleitoral foi desmontado? É por isso que eu falo, foi uma legislação, Oliveira, foi uma medida exótica para ser elegante, certo? Uma medida exótica, né? Que só podia passar pela cabeça desse cidadão que hoje é o maior ditador presente no Brasil. Opinião de Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista RG, em segurança CPF, pública. Certo, advogado que conhece e defende lei. Opinião de Claudinei Fernando Machado. Eu estava fechando aqui, Claudinei. Opinião de Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, fazendo-nos entender esse cenário importante. Passivo de entendimento, fechou, está proibido no dia. É isso? Com concordâncias ou discordâncias? Nós vamos cumprir, né? Okay. O cidadão, ele se reserva ao cumprimento da lei. Né? E o nosso... Agora, eu gostaria, por exemplo, outro absurdo, né? É a história de delegar um poder ao presidente da sessão eleitoral de reter o telefone celular do eleitor. Né? Claudinei, vamos para outro dia, o outro debate, que a gente vai ter oportunidade para isso. Obrigado pela sua participação, pelas riquezas de detalhe que nós precisávamos entender e compreender nesse comentário. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, Oliveira. Claudinei. Para não comentar outro absurdo do TSE, né?
Você está aí para analisar justamente todos os fatos e a gente está aqui para aprender contigo e ver opiniões, para a gente também fazer e formar a nossa opinião. Abraço, Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, falando aí sobre essa decisão, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu por unanimidade a proibição do porte de armas no período de preparação e conclusão das eleições, ou seja, no dia das eleições, nas 48 horas anteriores e 24 subsequentes, em um raio de 100 metros das sessões eleitorais. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.